Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem assistindo. Eu me chamo Rafael e junto de meus colegas Gustavo, Jean, Juan e Victor, vos apresentaremos o nosso projeto de integração. Casa inteligente e como a inteligência artificial pode reduzir o seu consumo de energia elétrica. Bom, primeiramente, permita-me apresentar o escopo do nosso projeto. Nós tínhamos como objetivo inicial projetar a redução do consumo de energia elétrica através da automação residencial e, consequentemente, desenvolver um modelo de casa inteligente e sustentável. Ou seja, o desejo inicial era que pudéssemos fazer toda uma análise para entender o quanto uma inteligência artificial pode ou não pode auxiliar na redução de custos de uma residência. E a partir disso, projetar um modelo sustentável de uma residência automatizada com inteligência artificial sendo aplicada, inteligência das coisas sendo aplicada e tendo sustentabilidade como um dos seus focos. Mas como? Como faríamos esse estudo? A partir de coleta e análise de dados, planejamento sustentável, projeção de modelo e previsão e análise de custos. Basicamente, ou seja, esse trabalho nada mais é do que um estudo de caso, onde a gente vai, com base em análise de protótipos, modelos, casas já feitas, residências já montadas, a gente vai analisar os custos, analisar as aplicações e montar um modelo de uma casa padrão que possa ser viavelmente aplicada por qualquer pessoa. Apenas para demonstrar que isso pode sim reduzir custos, independente de classe social, de tamanho de casa, independente de quanto dinheiro você está disposto a gastar inicialmente ou não. Se você aplicar alguns dos itens para automatização residencial, você pode, teoricamente, reduzir os seus custos. Ou seja, por mais que pareça algo muito tecnológico e avançado, pode ser aplicado para qualquer pessoa, para qualquer residência. E é isso que a gente está tentando provar aqui nesse estudo. Porém, a gente tem restrições, logicamente, tanto técnicas, devido ao nosso grau de graduação atual do grupo, quanto financeiras. A gente não tem condições hoje de fazer uso de aplicações que ainda não existem, ou seja, o nosso modelo será baseado em aplicações já existentes, e não temos condições de criar um modelo prático ainda. Ou seja, esse vídeo se trata de um estudo de caso, para entender a viabilidade desse projeto. Mas antes da gente falar de toda a parte tecnológica da coisa, vamos entender o que é um projeto sustentável. O que ele precisa para ser um projeto sustentável? Bom, como de conhecimento geral, é óbvio que a gente precisa minimizar os impactos ao meio ambiente desde o começo. Então, a gente vai ter que envolver a sustentabilidade desde a construção dessa residência. É óbvio que aquilo que faz bem ao meio ambiente normalmente sai um pouco mais caro, então a gente sabe que esse projeto vai ser encarecido a curto prazo. Mas a ideia é que a economia nas contas domésticas, tanto pelo uso de inteligência artificial, tanto pela produção dos próprios recursos, seja tão grande que esse dinheiro a curto prazo vai parecer pouco, a partir do ganho, da redução de custos que vai ter a longo prazo, em anos, em décadas. E para isso a gente tem que fazer o planejamento de cada item e cada ambiente. E assim como falamos, a gente precisa pensar desde os materiais da construção da residência. A gente tem madeiras certificadas. O que são madeiras certificadas? São o que todos esses materiais certificados vão significar. Madeiras certificadas, materiais recicláveis, revestimentos sustentáveis, itens biodegradáveis. O que tudo isso vai significar, esse certificado? Que uma empresa responsável foi nessas construtoras, nesses depósitos, nessas fabricantes e identificou um uso sustentável dos materiais do ambiente, ou seja, por mais que você esteja colhendo recursos, você não está ferindo o meio ambiente para fazer isso, ou você está ferindo o mínimo possível para coletar aqueles recursos. Isso torna esses materiais certificados. Itens biodegradáveis após a validade, então pegar um piso de cerâmica que após o seu tempo de uso
ele vai ser biodegradável. Conforme você pensa em retirá-lo, você pode fazer um descarte correto que não vai ferir o meio ambiente. E isso a gente tem para tantas outras coisas, a gente vai acabar priorizando a qualidade e a vida útil desses materiais. E sempre com a certificação de eficiência energética. Bom, só a partir disso a gente já consegue entrar no ramo de reduzir gastos energéticos. Porque isso vai ser feito desde antes mesmo da casa ser feita. Antes mesmo da casa, a gente já zela pela redução dos gastos energéticos, certo? E outro meio, a localização estratégica. É lógico que a localização é muito importante para a construção de uma residência, e isso envolve priorizar regiões já urbanizadas, porque assim você evita poluir regiões que ainda não foram urbanizadas, regiões que não são centros, além de manter o fácil acesso a itens e depósitos que vão ser responsáveis pela construção. Você também pode reduzir a dependência de aquecedores e refrigeradores com a sua localização e também aproveitar a orientação solar e a ventilação natural. Enfim, aplicações sustentáveis. Vamos dar nome aos bois, certo? Bom, aqui a gente tem apenas alguns exemplos mínimos, alguns dos mais conhecidos, outros nem tanto, mas coisas que fazem, itens que fazem bem a qualquer residência, que ajudam a renovar recursos, a captar recursos, como placas fotovoltaicas, que vão produzir a energia para a própria casa, ou um sistema de aquecimento solar da água, que vai aquecer a água do banho com base numa captação solar. A gente tem a captação de águas pluviais para armazenar líquidos em cisternas. A gente tem o monitoramento do sistema hidráulico para minimizar o gasto. A gente tem o telhado verde. A gente tem a redução de resíduos, iluminação natural, lâmpadas de LED, até mesmo ambientações feitas por inteligência artificial. Tudo isso pode reduzir os gastos de uma casa, e tudo isso são aplicações sustentáveis, que a gente vai tentar manter nesse modelo. Para aplicarmos o estudo de caso em nosso projeto, pensamos em uma residência que contenha um casal, ou seja, todas as medidas de tempo de utilização dos equipamentos foram calculados na base de 2 pessoas habitando na residência. Para a gente obter essa potência dos aparelhos, foi utilizado sites confiáveis como a ANEEL, Inmetro e o Procel Info. A localidade da residência escolhida foi a região de Taubaté, onde a distribuidora de energia se trata da EDP. No período que realizamos essa pesquisa, o município se encontrava em bandeira vermelha. Então, todos os cálculos foram feitos em setembro. A gente utilizou como equipamentos básicos, como geladeira, forno, ar-condicionado e que contemplam tudo que uma casa inteligente necessita ter. Então, esses foram os dados obtidos de acordo com o consumo de uma residência sem automação. Pensando em como podemos ter um maior controle do nosso consumo, pensamos no desenvolvimento de um medidor. Esse medidor ele mediria o consumo elétrico residencial e teria acesso remoto, ou seja, o usuário poderia acessá-lo através do seu celular. Nessa pesquisa, encontramos um medidor realizado por Gilberto José de Paula, em seu trabalho de conclusão de curso pela Faculdade de Brasília, Unicelb, em 2013. Esse medidor ele é um modelo mais antigo por ter sido desenvolvido em 2013, mas o custo dele é bem acessível, visto que terá um investimento e um retorno ainda maior para o nosso cliente. Aqui a gente pode ver alguns dos benefícios do nosso medidor, entre eles o maior controle de energia, a identificação de quedas ou sobrecargas do sistema, identificação dos aparelhos eletrodomésticos utilizados, o uso consciente, incentivando o usuário a sempre buscar economizar, com isso ajudando a si e o meio ambiente, e tendo um maior controle dos seus gastos, sabendo até mesmo quanto será a sua fatura antes dela chegar. Aqui nós temos o valor do preço do medidor de energia realizado em 2013. Como dito, um valor ok, visto que terá um bom retorno ao usuário. Oi, meu nome é Juan
e hoje eu vou falar sobre o gerenciamento da automatização. Basicamente, como a inteligência artificial pode controlar e otimizar o funcionamento de uma casa inteligente, a ideia é mostrar como tudo pode ser automatizado para trazer mais conforto, economia e eficiência no dia a dia. O gerenciamento da automatização é o conjunto de sistemas e processos que controlam os dispositivos da casa, como luzes, ar-condicionado, eletrodomésticos e sistemas de segurança. A grande sacada é que tudo funciona de forma integrada e automática, sem precisar de intervenção manual o tempo todo. A inteligência artificial é o cérebro por trás disso tudo. Ela aprende os hábitos dos moradores, como os horários que ligam a luz ou o ar-condicionado. Com base nesses padrões, a IA começa a prever as necessidades e faz ajustes automáticos. Um exemplo é a iluminação. As luzes se apagam sozinhas quando ninguém está no ambiente e ajustam a intensidade conforme a luz natural. Outro caso é a climatização. O ar-condicionado regula a temperatura só nos cômodos ocupados e pode até resfriar o ambiente antes da chegada dos moradores, aprendendo com o uso diário e até com previsões do clima. A inteligência artificial também pode otimizar o uso dos eletrodomésticos. Por exemplo, ela programa a máquina de lavar para funcionar nos horários em que a energia é mais barata, o que ajuda a economizar. No caso da energia solar, a IA prioriza o uso da energia captada pelos painéis e só usa a energia da rede quando for realmente necessário. Se houver sobra, ela pode armazenar em baterias ou enviar para a rede elétrica. No fim das contas, para gerenciar uma casa inteligente, você precisa de basicamente duas coisas: um sistema central de automação, que é o cérebro, e dispositivos compatíveis que se comunicam entre si. Alguns exemplos são o Samsung SmartThings e o Home Assistant, ou assistentes com IA como Google Nest, Alexa ou Siri. Todos eles centralizam o controle e deixam a casa funcionando de forma realmente inteligente. Bom, então agora iremos fazer os cálculos de custos de equipamentos que utilizaremos para fazer as instalações elétricas dentro da residência. Tomaremos como base esta planta de apartamento para fazer a instalação elétrica. Bom, e lembrando que esses equipamentos eles precisam estar conectados via internet para que toda a automação de fato seja eficaz e funcione de maneira correta. Os equipamentos para serem instalados dentro desta planta, desta residência, são 7 interruptores para cada cômodo da casa e 11 tomadas. Além disso, por meio dessas conexões que esses aparelhos precisarão serem feitos dentro da casa via internet, precisamos ter um cérebro, precisamos ter o EcoSpot, que ele será o responsável pela automação de fato, Então, esses itens, os interruptores e também as tomadas, eles estarão conectados via internet, que assim poderão ser interligados com o EcoSpot. E a partir dos comandos de voz ou até mesmo comandos pré-programados, este EcoSpot conseguirá ligar e desligar tais equipamentos, tomadas e interruptores. E fazendo todo o cálculo de qual o custo de cada material, nós temos um total de R$ 2.564,64, que será o custo inicial investido. Lembrando, este custo é apenas para a parte da instalação elétrica da residência, tomadas e interruptores, que assim cuidará das lâmpadas, como também dos equipamentos que temos, Então, televisão, micro-ondas, enfim, qualquer equipamento que seja conectado à rede elétrica, à tomada, um levantamento inicial de custo seria esse, de R$ 2.564,64. Caso precise de mais tomadas, ou mais algum interruptor, ou mais alguma coisa assim, claro, teremos mais algum acréscimo neste custo. Mas também, caso queira fazer instalação de câmera ou outros materiais, também aumentará este custo. E por fim, não só a casa inteligente ela combate o consumo exagerado da energia elétrica, ela também pode ser um grande suporte na proteção da sua residência. Isso vamos ver agora com o nosso colega exemplificando alguns casos e como é eficiente esta parceria entre a proteção da sua casa com
a sua inteligência artificial, com a sua casa inteligente. Olá, meu nome é Vitor, vou estar falando um pouco sobre a casa inteligente, né, os benefícios que ela nos traz no dia a dia, vou explicar um pouquinho como ela funciona, e também vou estar falando um pouco sobre a segurança cibernética, as ameaças, os riscos, né, que a gente tem que tomar cuidado, né, para a gente não ser alvo, né, de ataque cibernético. Eu vou dar algumas dicas também de como proteger a nossa casa inteligente, tá bom? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é uma casa inteligente, né? A casa inteligente é uma casa equipada com dispositivo e sistema que você pode controlar remotamente usando a internet, né? Esses dispositivos eles se comunicam entre si e com você também, geralmente por meio de um hub central ou por meio de um aplicativo no smartphone, né? E quais as vantagens, né, que a gente tem, né, em ter uma casa inteligente? Bom, ter todos esses dispositivos conectados, eles permitem que os usuários realizem ações como controlar aparelhos e dispositivos à distância, né? Além também de automatizar facilmente diferentes partes da casa, né? E sem contar também que tem uma eficiência muito boa na energia, né? Eficiência energética, né? Eu coloquei alguns benefícios aqui também embaixo, que são integração, né? Para aumentar a segurança ou eficiência, né? Um exemplo que eu posso dar de integração é a gente pegar uma câmera de segurança inteligente e integrar ela a uma campainha, né? Através disso, a gente pode criar um sistema de segurança mais completo, né? O segundo benefício que eu coloquei é o processamento e análise de dados, né? Bom, os sistemas da casa inteligente, eles coletam os dados dos sensores, né? Para entender melhor a sua casa e entender melhor também os seus hábitos diários, né? Essas informações, elas são muito boas porque ela ajuda a otimizar o uso da energia, além de aumentar a segurança e também gerar uma boa experiência, né, pro usuário da casa, né? E o terceiro benefício que eu coloquei aqui é o acesso remoto, né? Que você pode controlar tudo, né? De qualquer hora, em qualquer lugar, né? A qualquer distância, né? E a qualquer momento também, né? Que é um benefício muito bom, né? Você poder estar no controle, né? Mesmo não estando presente no lugar físico, né? Você pode estar à distância e mesmo assim controlando esses equipamentos e dispositivos, né? Bom, nem tudo são flores, né? A casa inteligente é uma casa que nos ajuda muito no dia a dia, né? Porém, tem alguns cuidados, né? Que a gente tem que ficar atentos para a gente não correr risco de segurança e nenhum risco também de privacidade, né? Pois com o aumento crescente de dispositivos e sensores conectados, né? Isso tudo amplia ainda mais a superfície de ataque cibernético, né? Tornando as casas inteligentes suscetíveis a invasões e a violações de dados, né? Algumas vulnerabilidades mais comuns são senhas fracas, rede de Wi-Fi insegura e até mesmo software desatualizado, né? Isso tudo são explorados por hackers para obter acesso não autorizado a dispositivos domésticos inteligentes, né? E também a dados confidenciais, né? Isso tudo representa sérios riscos à segurança e à privacidade do usuário da casa inteligente, né? Eu tenho aqui algumas dicas, né, que eu listei para a gente seguir, para a gente tornar essa casa mais segura, né? Algumas dicas para a gente proteger a nossa casa inteligente, né? Uma dica, né, que eu já falei é proteger a rede Wi-Fi, né? Pois a rede Wi-Fi é a base da sua casa inteligente, né? Se ela falhar, toda a sua casa inteligente falha, né? Então, para a gente proteger a rede Wi-Fi, a gente tem que certificar que a gente esteja usando uma senha forte, né? Uma senha única. E habilitando também a criptografia, né? Para ninguém ter facilidade na hora de acessar nossa rede Wi-Fi, né? Outro ponto também que eu coloquei aqui é atualizar regularmente os aplicativos, né? Você tem que manter todos os aplicativos e dispositivos inteligentes e aplicativos associados também atualizados, né? Com as últimas atualizações de software.
Essas atualizações geralmente elas incluem seguranças que corrigem a vulnerabilidades conhecidas, né? Outro ponto que eu coloquei aqui é para você usar senhas fortes, né? Bom, ao configurar contas para os seus dispositivos de casa inteligente, use senhas fortes e senhas únicas também, para evitar acesso não autorizado, né? Outro ponto aqui também que eu coloquei é ativar a autenticação em 2 etapas. Esse daqui é muito bom, né? Sempre que possível, ative a autenticação em 2 etapas para contas da sua casa inteligente, né? Isso adiciona uma camada extra de segurança, exigindo uma segunda forma de verificação, como o código enviado para o seu smartphone ou uma senha também, além de uma senha, né? Você pode estar colocando isso também na sua casa inteligente, né? Um outro ponto que eu coloquei aqui é para segmentar a sua rede. Considere configurar segmento de rede separado para os seus dispositivos da casa inteligente, né? E outros dispositivos também, como computadores e smartphone, né? Isso pode ajudar a conter possíveis violações de segurança e pedir acesso não autorizados a dados confidenciais, né? Cada equipamento, né, da sua casa, cada dispositivo da sua casa ter um segmento de rede, né? Isso é muito bom também. Um outro ponto aqui que eu coloquei é revisar as permissões do aplicativo, né? Isso daqui, às vezes a gente vai instalar um aplicativo e não lê tudo, né? Acaba se dando mal, né? Revise cuidadosamente as permissões solicitadas, né? Conceda acesso somente aos dados e recursos necessários para que o aplicativo funcione corretamente, né? Conceda acesso somente aos dados e recursos necessários, só os necessários, né? Outro ponto aqui é monitorar a sua rede. Monitore o tráfego da sua rede em busca de atividades incomum ou suspeita, né? Considere o uso de ferramentas ou de serviços de monitoramento de rede para ajudar a detectar e prevenir ameaças cibernéticas, né? Outro ponto que eu coloquei aqui é proteger o acesso físico. Muito importante, né? Às vezes a gente fica pensando só em ataque cibernético, né? Mas é muito importante também proteger o lugar físico, né? Não subestimar a importância da segurança física para os seus dispositivos da casa inteligente, né? Você pode colocar uma câmera, né, nesses dispositivos, né, para que você fique monitorando também, né? Ou até mesmo usar travas de segurança, né, para que ninguém tenha acesso a esses dispositivos, né? E outro ponto que eu coloquei aqui é rever e atualizar regularmente as configurações, né? Já citei um pouquinho acima, né? Mas é sempre bom que a gente esteja sempre... que as configurações, né, dos dispositivos da sua casa inteligente, né, estejam sempre otimizados para a segurança, né? Desative todos os recursos ou serviços desnecessários também, que possam representar um risco à sua privacidade ou à sua segurança. E o outro também é considerar o que você precisa, né? Às vezes a gente acaba colocando um dispositivo inteligente que a gente não precisa, e através desse dispositivo pode ser o caminho para que os hackers, né, consigam acessar alguns dados nossos e a nossa segurança também, né? E é isso, pessoal. Espero ter ajudado, né? E até mais. E assim vamos chegando ao fim do nosso trabalho. Bom, sei que é muita informação, mas eu espero que tenham conseguido captar o máximo possível para aplicarem em suas vidas. Vamos recapitular um pouco. A gente viu como as automatizações residenciais podem ser sustentáveis, assim como a residência em si. Vimos comparativos entre consumos de casas sem automação e aparelhagens para medir a energia residencial. Nós passamos pela parte de gerenciamento da automatização com inteligência artificial e inteligência das coisas. Nós fizemos uma análise de custos e quantidades, tanto do medidor quanto das instalações gerais para a automação residencial. E é lógico, se você se preocupa tanto com as facilidades que a automação residencial pode te trazer,
você não vai querer nenhum inconveniente. Então, adentramos também um pouco a área da segurança. Muita informação, mas espero que possam aplicar um pouco disso nas suas vidas. Concluindo então, conforme o escopo do nosso trabalho. A inteligência artificial nos permite fazer um uso consciente da energia elétrica e ela pode sim e vai, muito provavelmente, reduzir os gastos consideravelmente de uma residência padrão. A não ser que seja feito um grande mau uso para que a tecnologia não obtenha o resultado esperado. Um modelo simples para qualquer casa já pode lhe oferecer monitoramento e segurança em tempo real, previsão de consumos e facilidades automáticas, cortando excessos e tendo muito conforto. O custo inicial se paga sozinho com as economias mensais e com benefícios de sustentabilidade e segurança, além de que a casa, com mais custos, pode se tornar quase autossustentável, gerando sua própria energia e diminuindo ainda mais os gastos. Os nossos resultados foram conforme as nossas projeções iniciais e as nossas expectativas iniciais do trabalho. Espero que as de vocês também.